machismo é tão presente na universidade que as teorias feministas elas são relegadas. Então é muito difícil você achar um centro que tenha pesquisas feministas. A Unicamp é uma das poucas no Brasil que tem um centro de referência sobre o feminismo com estudos teóricos, porque o feminismo é tido como uma ideologia que não casa com a academia. Na verdade, casa. É como a filosofia de esquerda, por exemplo, que é muito respeitada na academia e também é uma ideologia. Eu estudo na Faculdade de Comunicação, Artes e Design e a gente tem muito trabalho prático para todos os cursos. E um dos cursos de lá é fotografia. O pessoal de fotografia pega muito modelo de dentro da faculdade para ser mais fácil pelos horários e tudo. Ano passado eu já fazia esses trabalhos, ano passado eu não namorava, então eles sempre falavam direto comigo. Eles sempre ficavam preocupados mais se eu estava confortável nos ensaios fotográficos, se eu estava confortável com o tema. Alguns deles eram de moda conceitual, outros eram de no artístico. Eles nunca se preocuparam com nada fora do meu conforto. Esse ano eu comecei a namorar, meu namorado também é da faculdade. E já aconteceu de, quando eles vieram me pedir para fazer algum ensaio fotográfico para a faculdade, eles perguntarem pro meu namorado e não para mim se eu podia fazer o ensaio, se ele queria que eu fizesse o ensaio. E mesmo não sendo no artístico, mesmo sendo qualquer outra coisa, eles avisavam, tipo, ó, dessa vez ela vai estar vestida, tá? Ó, dessa vez não vai ser nu. Como se fosse a escolha dele, como se ele fosse, não sei, como se ele fosse mandar se eu vou fazer alguma coisa ou não. E não se eu estava confortável em fazer aquele trabalho específico. Então eu não tive mais... Algumas pessoas achavam que eu não tinha mais voz no que eu ia fazer, o que eu não ia fazer. Era o meu namorado, agora que eu namoro e eles conhecem o meu namorado. É o meu namorado que manda o que eu vou fazer ou não. Então, machismo na universidade, né? Uma coisa que eu sinto muito, a universidade é um lugar de homens. Então, por exemplo, o grupo de estudos onde eu estou, né? Há 2 anos atrás, quando se fazia alguma menção ao feminismo, o que acontecia era que os homens que estavam ali, eles se permitiam ironizar a pura menção de feminismo, né? O próprio fato de alguém querer se interessar por esse campo de estudos já parecia alguma coisa meio que vergonhosa, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ter sempre em vista, né? E dentro desse grupo, né, eu lembro de vários momentos em que, por exemplo, tava lá um grupo discutindo textos e aí mais ou menos umas 15 pessoas, 5 eram mulheres. Dos homens, sei lá, os 5 homens falavam à vontade o tempo inteiro, falavam abobrinha, falavam coisas interessantes, sem nenhum pudor, sem nenhum tipo de mal-estar, mesmo quando estavam falando as piores abobrinhas, quando estavam falando alguma coisa escrota. E as mulheres, quando elas estavam lá nesse grupo, né, parecia que elas pediam licença para falar, tinham que pedir, por favor, ouçam o que eu tenho a dizer, eu vou ser breve. Então, era sempre um ambiente muito opressivo, muito hostil a falas de mulheres, e inclusive assim, nos poucos momentos onde elas se permitiam falar, já haviam pessoas que cortavam, já haviam caras que cortavam na raiz a fala, né, cortavam o turno de fala, e nem sequer percebiam que, por exemplo, muitas vezes elas nem voltavam a falar depois disso, né, porque essa disputa por turno de fala é uma coisa muito comum num ambiente masculino, um querendo cortar a fala do outro, um querendo entrar no lugar do outro e foda-se. Entre algumas faculdades onde eu já trabalhei como professor, agora como coordenador, eu passo muito menos por isso, mas tiveram situações em que faculdades dirigidas por exército, por pessoas do exército, por homens do exército, tudo se torna muito mais difícil. A visão da professora mulher é muito mais usada abusivamente, então a professora mulher que está vestida um pouco mais justa, um pouco mais, chama muito mais atenção e a direção não te olha. O professor que é gay é sempre motivo de chacota, é o primeiro a ser demitido. Ele precisa mostrar 10 vezes mais o potencial de trabalho dele para ele aparecer de alguma forma.
E muitas vezes isso é boicotado. Hoje, onde eu trabalho, eu não passo por isso. Hoje, onde eu trabalho, eu acho que a instituição colocou isso de uma forma, a diversidade, o machismo, tudo abaixo do que é esperado dentro de uma faculdade ou de uma universidade. Mas que acontece. Mas acontece, aconteceu comigo como aluno, aconteceu comigo como professor, entre várias situações, entre situações de aluno-professor, de professor-direção, professor-coordenação, onde a gente é sempre visto como o viadinho. O feminismo não é uma coisa única, não é uma coisa que dê para todos. O feminismo, na verdade, são vários feminismos. Ele tem muitas interseccionalidades. Então, a mulher, ela não é só mulher. Ela é uma mulher pobre, ela é uma mulher negra, ela é uma mulher lésbica, ela é uma mulher trans. Então, o feminismo, principalmente a partir da terceira onda, ele foca mais nessas questões subjetivas da mulher, do que não é somente mulher. Então, não, é meio difícil você aliar uma mulher proletária com uma mulher burguesa. Então, o feminismo vem tratando mais dessas questões do que como era antes, que era só vamos juntar todas as mulheres para conseguir os direitos dessas mulheres. Então, a academia é um lugar onde a gente vê muito silenciamento de mulheres, a gente vê essa disputa feroz por turno de fala que silencia mulheres. A gente vê também homens, eles são estimulados desde muito cedo para se arriscar, para lidar bem, inclusive com falas mal sucedidas, né? Falaram uma porcaria, tudo bem, mas já esqueceu isso, sabe? Não tem problema. A pressão que cai sobre o ombro da mulher quando ela vai entrar nesse espaço é muito maior, né? Então eu vejo isso como um grande algo que precisa ser bastante salientado e trazido para o primeiro plano, que não há igualdade nas falas, não há igualdade ao não ocupar esse espaço, né? Quando a gente, acho que a gente nem namorava ainda, a gente estava só ficando, foi no final do ano passado, amigos dele perguntavam para mim sobre os trabalhos que eu já tinha feito na faculdade de modelo, e 2 deles que foram expostos no meio da faculdade eram de no artístico. E eles perguntavam, tipo, ai, como que foi? Você não teve vergonha, não sei o quê? Daí eles perguntavam pro meu namorado, tipo, mas você não achou ruim? Você namorou com ela mesmo assim? Daí eu falava, eu tenho aqui no celular, você quer ver? Eles não olhavam pra mim, eles olhavam pro João e falavam, mas você não se importa de eu ver? Cara, é uma foto. É um ensaio que eu fiz. Se eu estou confortável em te mostrar o meu ensaio, não vai ser o meu namorado que vai falar, não, você não vai ver a minha namorada pelada numa foto. É difícil quando você está numa situação onde você tem que ensinar para uma pessoa, onde você educa uma pessoa, mesmo que não seja em educação básica, seja em ensino superior. É difícil quando você é a minoria. A professora que é abusada, é o professor que é gay, é o professor negro, é o professor, você é a minoria. E você ensinar isso, ensinar a sua disciplina, colocando em ponto todas essas questões, às vezes é bem complexo. Você se sente atingido muitas vezes. É assim que eu vejo que o machismo ainda é muito vivo na sociedade, dentro da faculdade, dentro da universidade, no dia a dia, na relação ser humano e ser humano. Eu nunca sofri machismo de maneira direta no dia a dia da faculdade, mas em festas eu vou com a minha namorada e sempre chega um cara e tipo, posso me juntar, vocês precisam de ajuda, uma coisa assim. Porque tem essa ideia mesmo de que a mulher tá ali pro entretenimento masculino. Ainda mais sendo lésbica, é um fetiche mesmo, de todos os homens. Quer dizer, é o senso comum e realmente acontece. Ela não é vista como uma pessoa que é capaz de ter uma sexualidade para ela. Geralmente é tida como sexualidade para agradar o homem. E diversas outras situações em que eu vejo problemas de machismo. Por exemplo, no fato eu tenho uma amiga que ela é mãe solteira, né? Então, só lá na Unicamp, dentro do meu instituto,
existem 3 mães solteiras, 3 mães que não têm sequer nome do pai registrado no RG. E essas mães, elas não chegam lá na Unicamp e já têm direito à moradia, já têm direito à creche, elas ficam muito tempo por conta própria, tendo que lidar com a pressão da vida acadêmica por conta própria, na marra, na força de vontade, né? Ou seja, é um obstáculo extra que a universidade impõe à mulher, que a sociedade impõe à mulher e a universidade permite que continue sendo imposto. Então, eu lembro de uma situação em que ia ter uma aula, uma aula extra, uma aula de uma professora americana que veio para a Unicamp, e a Unicamp estava em greve ano passado, ou seja, em greve, a creche não estava funcionando, essa minha amiga quis participar dessa aula e levou a criança dela. Só que a criança dela tinha 1 ano e meio, ficava fazendo barulho, ela deixou no chão, a criança, a menina, ela ficou destruindo a sala, bagunçando, e teve um determinado momento que ela percebeu que ela não era bem-vinda naquele espaço. Então ela pegou a filha dela, saiu da sala, e quando saiu da sala, as pessoas comentavam assim, nossa, entendo o drama dessa pessoa, mas é melhor assim, não tem como dar aula com a presença dessa criança. E é nisso mesmo que a gente vê, né? O fato do foda-se, sabe? Ali naquele momento em que ela se levanta e sai da sala, ali as pessoas deviam ter assumido o quanto isso foi um fracasso coletivo, um fracasso de todo mundo não permitir que essa mãe pudesse ter aula junto com todo mundo, em condições de igualdade com todo mundo. Sabe? Porque se ela não tem condições, a ideia é vamos afastá-la como a gente afasta todo mundo que tem algum tipo de dificuldade extra, né? Então, pessoas que têm deficiência, pessoas que vêm de classes econômicas desfavorecidas, então, mulheres, pessoas trans, tudo que vem de acúmulo, de opressão em cima desses ombros, em vez de o grupo assumir como esse peso é nosso também, essa responsabilidade é nossa, não, fora com essa pessoa, você não está preparada para enfrentar a vida acadêmica. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere.